Aleluia. Glórias nós te damos, Senhor. Adore a Ele, nunca é vencido. Aleluias. Dê uma salva de palmas para Jesus. Amém. Pode se assentar. Boa noite para todos, graça e paz. Estamos aqui no segundo dia dessa campanha, dentro de outra campanha, né? E ontem nós estávamos falando aqui sobre o arrebatamento da igreja. Estávamos falando aqui sobre a festa das trombetas. E falamos de muitos assuntos aqui relativos a isso. E eu vou aqui dar continuidade ao entendimento e correlacionando o arrebatamento da igreja, né, com a festa das trombetas. Por favor, pegue a sua Bíblia aí em nome de Jesus. Abra comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Ontem falamos de muitos assuntos. Falamos sobre Yom Hadin, dia de juízo. Falamos sobre livros que são abertos no mundo espiritual, né? Falamos sobre o toque de despertar. Falamos sobre a igreja que dorme. Muitos assuntos acerca do arrebatamento da igreja do Senhor. Estas festas são ensaios. Paulo vai chamar em Colossenses figura de coisas futuras, né? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1, diz assim: caros irmãos, em relação aos tempos e às épocas, não é necessário que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis bem informados de quando o dia do Senhor virá, e virá como um ladrão à noite. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles, assim como as dores de parto tomam uma mulher grávida, de forma alguma encontrarão escape. Entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo em trevas, para que este dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Portanto, vós todos sois filhos da luz e filho do dia. Não somos da noite, muito menos das trevas. Amém? Vou ficar por aqui. Este dia é conhecido também como o dia oculto. E para algumas pessoas, este dia será um dia de surpresa. Paulo ele descreve aqui, falando para os irmãos ficarem atentos, para que neste dia nenhum seja pegue de surpresa. Existe uma igreja, existe um crente que ele está começando a discernir os tempos e as estações, e já estão se preparando para esse dia, e esse dia não vai ser um dia de surpresa, como nós lemos aqui no versículo de número 3, dores de parto. Por quê, irmãos? Porque esse dia também é conhecido como o dia das dores de Jacó. Repita comigo: dias de dores de Jacó. Por favor, abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 30. Jeremias 30.
Olha o que a palavra de Deus diz aqui em Jeremias capítulo 30, versículo de número 6. Indagai, pois, e considerais se um homem é capaz de dar à luz. Ora, porque então vejo todos os homens com as mãos sobre o ventre, como é comum às mulheres em trabalho de parto, porque todos os rostos estão tristes, pálidos, abatidos. Versículo 7. Como será terrível aquele dia, incomparavelmente doloroso. Será um tempo de tremenda angústia para quem, irmãos? Jacó. Contudo, ele será salvo. Vou ler outro versículo aqui para complementar. Isaías capítulo 13, procure aí. Isaías capítulo 13, só você voltar. Isso aqui está em Jeremias. Isaías capítulo 13, versículo 6, também. Pranteai, pois o dia do Senhor está próximo, e chegará com grande destruição por parte de Shaddai, ou Todo-Poderoso. Por este motivo, todas as mãos ficarão trêmulas, o coração de todos os seres humanos se derreterão de temor, ficarão apavorados, dores e aflições os dominarão, os homens se contecerão como a mulher em dores de parto, olharão uns para os outros com um semblante atônito e horrorizados, os seus rostos estarão como abrasados de vergonha. Preste bem atenção. Enquanto para a igreja que crê no arrebatamento, estes dias serão dias de júbilo. Ontem eu falei muito disso. Para a igreja que espera o arrebatamento, será dias de júbilos, de alegria. Mas para os judeus, para os remanescentes judeus, que ainda esperam o Messias, o arrebatamento para eles serão um sinal, e um sinal triste, porque como uma mulher que está grávida e sente dores de parto, assim eles estarão. Então esse dia também é conhecido como dia das dores de Jacó. Tem outros versículos aqui, só que eu não vou me deter a isso, tá? Pois a gente fala mais. Este dia também é conhecido como dia oculto. Diga para o seu irmão, dia oculto. Porque esse dia, como nós lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, para alguns vai ser um dia de surpresa. Alguns serão pegos como o ladrão pega alguém de surpresa. Mas você percebe, eu vou ler aqui novamente, ó. Abre de novo em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5. Olha para você ver que o apóstolo Paulo, ele está ciente que a igreja de Tessalônica, da cidade de Tessalônica, eles estão cientes e já esperam esse dia. Mas ele diz que para alguns, ou seja, quando ele diz para alguns, é porque existe uma classe de pessoas que está alerta, que sabe, que espera que a qualquer momento, na festa das trombetas, isso pode acontecer. Caros irmãos, versículo 1: em relação aos tempos e às épocas, não é necessário que eu vos escreva. Os tempos e as épocas, está se falando das festas também, o tempo que acontece e a época que acontece, né?
E nós falamos ontem que a festa da trombeta, que hoje é o segundo dia, já finalizou, na verdade, por causa do fuso horário. A festa da trombeta é dia de lua nova, primavera. Então, em relação aos tempos e à estação, eles já estavam cientes, certo? Versículo 2: pois vós mesmos estáis bem informados. Eles já sabiam, eles estavam informados. Não era aquele crente que não sabe de nada e de repente o arrebatamento aconteceu e ele ficou chupando o dedo. Não, eles já estão bem informados sobre isso. A igreja tem que ficar bem informado. Sabe para quê? Aí ele diz assim, estás bem informado de que o dia do Senhor virá como um ladrão. Eles já estão esperando. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles, assim como as dores de parto tomam a mulher grávida. Eles ficarão se contorcendo, procurando um escape, e não vão achar. Entretanto, irmãos, olha aqui que ele fala no 4, irmão, entretanto, irmãos, não estejais vivendo em trevas. Para quê, irmãos? Para que este dia, que dia? O arrebatamento. Para que este dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Ou seja, se eu estou vivendo em trevas, abandonei, viver uma vida de pecado, distante da comunhão com os irmãos, da igreja local, da palavra do Senhor, das orações, da expectativa, da esperança que esse dia virá. Então eu estou a par de tudo isso, certo? Eu estou a par. Para mim que estou vivendo em trevas, esse dia virá como um ladrão. Mas para aqueles que estão vivendo na luz, luz é o que? Revelação. Luz é o que? Palavra. Luz é o que? É comunhão com Deus. Para mim não vai ser um dia de surpresa, pelo contrário, vai ser um dia que eu estava esperando. Mas para alguns vai ser surpresa, certo? Esse dia, para quem que vai ser um dia de surpresa? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 3. Você vai ver aqui a igreja. Já viu falar da igreja The Walking Dead? Sabe o que é o The Walking Dead? Naquela série de zumbi. Que ali naquela série tem um monte de gente, uns mortos vivos, né? Um bocado de gente morta lá, mas todo mundo está vivo. Para a igreja morta, que acha que está viva, tem muito, hein, irmãos? Para crente morto, que acha que está vivo, o dia do arrebatamento, este dia, para ele será também como um dia de ladrão. Apocalipse capítulo 3, quem achou, diga amém. Primeiro versículo: ao anjo da igreja de Sardes, escreve: assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato está morto. Olha só, não é o The Walking Dead, o zumbi? Tem uma fama de que está vivo. Todo mundo, essa igreja é uma igreja viva. Mentira, só tem uma fama que é uma igreja viva, mas de fato está morta. É o crente que diz que está vivo, mas na verdade está morto. Versículo 2: se alerta e fortalece aqueles que ainda restam e estavam prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-se. Porque se não estiverdes
vigilante. Preste atenção, essa palavra, vigilante. Virei como um ladrão. Olha só, isso aqui é forte. Virei como um ladrão, e tu não saberás que horas que virei contra ti. Desperta, o que está morto, acorda. Crente zumbi, desperta, irmão. Tem que estar ligado e vigilante. Fiquem alerta, o versículo 2 começa dizendo: se alerta, fique preparado, porque senão eu vou vir como um ladrão, e tu não saberás a hora que eu virei contra ti. Nesse mesmo capítulo, fala que da igreja também, uma igreja morta, ou morna, né? Se nós lermos aqui, no versículo 14, ao anjo em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano de Deus. Conheço as tuas obras, sei que és frio, sei que não és frio e nem quente, antes fosse frio ou quente. Por este motivo, porque és morno, não és frio e nem quente, estou a ponto de te vomitar da minha boca. E ainda que diz: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada, contudo reconheces que tu és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Portanto ofereço-te um conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que enriqueças roupas brancas, para que possa cobrir a tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio, para que venha ungir os teus olhos, para que possa enxergar claramente. Aí a Bíblia vai dizer: eu repreendo e corrijo todos quantos amo. Sê, pois, diligente e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e ao som da minha voz ouvir e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Lembra que ontem nós falamos sobre a igreja naquele paralelo da noiva, Cantares capítulo de número 5? Então, é essa igreja aqui, é a igreja que diz que é rica. Não lembra da noiva? Ó, minhas mãos já estão destilando perfume, unguento. Então é aquela igreja que Jesus está à porta e bate, ó, insistindo para ela abrir. Vocês sabem, ontem nós citamos sobre isso. Então, para a igreja morna, para a igreja do The Walking Dead, do zumbi, que diz que está morta, que diz que está viva, mas está morta. Aqui, ó, para mais uma classe de pessoa, para o servo mau. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 24. Mateus 24. Lá no final do capítulo, no 48. Ó, para o crente mau aqui também, ó, para o crente meia boca, como diz o pessoal. Mateus 24, 48. Entretanto, supondo que este servo, sendo mau, diga a si mesmo: o meu Senhor está demorando muito. Pronto, essa é a realidade de muitos crentes. Ele está dizendo: mas o arrebatamento está demorando demais, Jesus não vai voltar mais não. Ele está dizendo para ele mesmo. É um monte de crente assim, entendeu? Que vão cair neste engano.
enquanto ele não vem, está demorando demais. Olha aqui o 49. E por isso, passe a agir com os seus conservos, a comer, a beber com os beberrões. O senhor daquele servo, olha o 50, o senhor daquele servo virá em um dia inesperável, e numa hora que aquele servo desconhece. O Senhor punirá com toda a severidade e lhe dará um lugar ao lado de quem? Dos hipócritas, aonde haverá grande lamento e ranger de dentes. Pronto. Esse daqui é aquele que cansou de esperar e diz: eu vou cuidar da minha vida, vou tomar umas cajibrinas, vou ficar chapadão, vou ficar doidão, vou viver a minha vida como eu quero, entendeu? Não estou nem aí para a igreja, para Deus, para Jesus, para a Bíblia. A vida é minha, eu continuo tendo fé, eu continuo sendo uma pessoa que amo a Jesus, eu sei que Jesus me ama, mas isso não é o suficiente. Quando o servo, a Bíblia diz, quando o Senhor dele voltar, o lugar dele já está reservado, e não é no céu, no seio de Abraão, não é junto com os santos, não. O lugar dele já está reservado. Aonde é? Aonde tem ranger de dente e enxofre e muito lamento. Então, para a igreja ou para o crente que é o servo mau, ele vai vir em uma hora inesperável, como um ladrão. Mais uma aqui. Esta igreja também faz um paralelo com aquele que nós dissemos ontem. Mateus capítulo 25. Abra aí. Versículo 11. Todo mundo conhece essa passagem. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens e prudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Contudo, lhe respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabe o dia e nem tampouco a hora em que o Filho de Deus chegará. Lembra de ontem? Da noiva lá, quando ela foi abrir a porta, tinha chegado tarde. É o mesmo relato das 5 virgens e prudentes, loucas. Elas estavam preparadas, elas estavam talvez até esperando. O problema dela é que elas chegaram atrasadas. Ela não conseguiu discernir o dia, a hora e o momento que o Senhor estava abrindo as portas e chamando as pessoas para a festa. Elas chegaram atrasadas, e quando chegaram atrasadas, tiveram uma surpresa. Que surpresa? Ficaram de fora. Ficaram de fora. Então existe, e eu sei que existe, assim uma multidão de pessoas, porque olha a diferença da igreja Cantares capítulo 5 e da igreja Mateus 25, as virgens loucas. Aquela noiva, ela estava dentro de casa, e não queria sujar os pés, não queria vestir a túnica de novo, sim ou não? Lembra? E quando ela se levanta para abrir a porta para o amado dela, o amado tinha ido embora. Ela demorou demais. Essa é a mesma igreja também que demora. Só que qual que é a diferença? Uma está dentro e outra está fora. Tem um bocado de crente fora de igrejas, de sistemas, de instituições, e nós também queremos ser essa igreja. Nós queremos ser essa igreja, que não estamos envolvida com sistema. Nós temos levado o ministério, tentado se livrar de todo tipo de sistema.
mas ao mesmo tempo que nós estamos fora do sistema, ou fora, do lado de fora, estamos crendo. Irmão, tem um monte de crente que está congregando comigo no YouTube, e infelizmente para algumas pessoas, não sei nem se falo infelizmente ou felizmente, existem algumas igrejas que estão mortas, como nós dissemos aqui, que as orações que eu faço na internet, no YouTube, é muito melhor do que eles irem para uma igreja que está morta, uma igreja mais que não tem mais vida, é uma liturgia chata, rabugenta, que não traz vida para ninguém. Eu tenho dito isso direto. É aqueles cultos xoxo, vamos chamar a irmã Mariazinha, vamos chamar o Severino, vamos chamar o fulano, o cicrano, o beltrano. Aí o pastor, na hora de vir trazer uma palavra para edificar a igreja, não, irmãos, hoje eu vou trazer aqui só um versículo para meditação. Aí lê, bolufas, ninguém entende nada, guarde essa palavra de meditação, não prega mais. Então tem muito assim, irmão, muito igreja, muito pastor, muito obreiro assim, que na verdade ele está levando na barriga, não tem mais vida aquilo. Ele preferia estar no shopping center assistindo cinema de que estar no culto, porque já se tornou tão chato para ele, que ele não aguenta mais. E para os crentes então? Ixi. Então, desperta a igreja, porque também, irmãos, eu sei que a liderança influencia, mas nem todas as pessoas vão conseguir. Por exemplo, nem todas as pessoas eu vou conseguir influenciar para ter um estilo de vida avivado, santo, cheio do Espírito Santo. Porque tem gente que você fala, irmão, vamos orar, ele não ora. Irmão, fica de pé, ele não fica. Irmão, faz isso, ele não faz. Irmão, faz aquilo, também não faz nada. Não sei para que vem para a igreja, não sei nem para que vem. E aí a vida dele com Deus não resulta em nada. E o que ele está esperando? Ele está esperando um passe de mágica. Ele está esperando que alguém que tem uma oração forte, porque ele não acredita que a oração dele também é forte, e nem ela acredita, então ele está esperando alguém que tem uma oração forte para fazer alguma coisa por ele, porque ele mesmo não faz. E tem muitas coisas, irmãos, que é você que tem que fazer. Nós estamos aqui dispondo para falar, para ser essa trombeta nos últimos tempos, mas cabe cada um. A Bíblia diz que quando a trombeta era tocada, todas as tribos de Israel saíam das suas casas para se unir em Jerusalém. Mas tem pessoas que não, são passivas, e para essas pessoas, irmão, parece que o evangelho não funciona. Este dia também, eu vou fechar aqui falando um monte de versículos. Este dia de Yom Teruah é também conhecido como o casamento do Messias. Diga assim, o casamento do Messias. Joel capítulo 2, abre aí a sua Bíblia. Quando a igreja for arrebatada, olha o que vai acontecer, segundo a descrição e a profecia de Joel. Versículo 15 e 16: Tocai, pois, o chofar, ou seja, a trombeta, em Sião, determinai um jejum geral, convocai uma assembleia solene, reuni todas as pessoas, consagrai a comunidade, ajuntai os anciãos e os líderes do povo, reuni todos os jovens, inclusive os meninos e as crianças que ainda mamam no peito. Olha aqui, que lindo, ó, versículo 16, o finalzinho: saia o noivo e a noiva, isto é, os recém-casados, dos seus aposentos de núpcia.
Agora vamos lá para Apocalipse capítulo 19, vai lá, no finalzinho. Apocalipse capítulo 19. Apocalipse 19, versículo 7. Alegremo-nos, exultemos e damos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. A sua noiva já está preparada para se vestir. Foi-lhe providenciado, quer dizer, um linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos, as obras de justiça. Sabe qual que é uma das belezas maiores ou melhores da igreja? Sabe o que deixa uma igreja bonita? Sabe o que deixa um crente bonito para Deus? Obras de justiça. Ser justo, praticar justiça. E praticar justiça tem a ver com você dar às pessoas aquilo que Deus deu. E o que Deus deu para as pessoas? Muito amor. Amar as pessoas em todos os sentidos. E esta festa, além de o casamento do Messias, também nós vemos aqui neste acontecimento do dia das trombetas, nós vemos nesse acontecimento aqui a coroação do Messias. Salmos 98, vamos lá? Agora eu vou falar um bocado de versículo e vou apenas citando para a gente chegar na parte final e começarmos a orar aqui neste lugar. Vem Espírito Santo, vem Senhor neste lugar. Salmos 98, versículo de número 6. Com trombetas, olhe as trombetas de novo. Com trombetas e ao som das trompas, exultai na presença do Senhor, que é Rei. Ruja o mar e todos os que contêm, o mundo e todos os habitantes. Com palmas se manifeste os rios, e ao cantar dos montes ressoa em um som único, para aclamar o Eterno, que vem julgar toda a terra. Sim, Ele julgará o universo com justiça e os povos com equidade. A entronização do rei, nós vamos falar da entronização do rei. Nós vamos falar agora sobre a outorga de decreto, sobre a cerimônia de tomada do trono e sobre também os súditos que juram ali a sua fidelidade. Salmos ainda, no capítulo 2, volta aí, nós vamos ver aqui o versículo de número 6 e 7 também. Outorga de decreto. Olha o decreto que Deus vai dar. Foi eu que consagrei o meu rei sobre Sião, o meu monte sagrado. Proclamei o decreto do Senhor. Ele mesmo diz: tu és o meu filho. Isso aqui é acerca de Jesus. Eu te gerei. Pede e eu darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Nós vamos ver aqui também a cerimônia de tomada do trono, que está em Apocalipse, capítulo de número 4. Preste bem atenção. Depois desses acontecimentos,
observei uma porta no céu, e a primeira voz que eu ouvia, voz como voz de que, irmãos? Trombetas, falando comigo, chamou-me: sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem acontecer depois destes. Imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele, pois, que estava sentado tinha a fisionomia semelhante às pedras lapidadas de diamante e de sardônio. Ao redor do trono reluzia um arco-íris, ou arcos celestial, parecendo uma esmeralda. Também ao redor do trono havia 24 outros tronos. Via sentados sobre eles 24 anciões, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre suas cabeças. Do trono emanava relâmpago, vozes, trovões. Perante ele estava acesa as 7 lâmpadas do fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Vamos lá para o versículo 9, pula mais alguns versículos. Toda vez em que os seres viventes exclamavam glória, honra e graças àquele que estava sentado no trono e que vive para todos sempre, os 24 anciões se prostravam diante dele, diante daquele que está sentado no trono, e adoram aquele que vive para todo o sempre. Eles lançavam as suas coroas diante do trono e declaravam: nosso Senhor, nosso Deus, tu és digno de receber a honra, a glória, o poder, porque tu és o Criador de tudo, e a tua soberana vontade, tudo o que há foi criado e veio por intermédio de ti. Nós temos aqui também um modelo de exclamação ao rei. 1 Reis, quando o rei vai ser ungido, né? 1 Reis, nós vamos ver aqui, abre aí, 1 Reis, capítulo 1, que fala quando Salomão ele vai ser ungido, versículo 34, quando vai se ungir, toca-se também as trombetas. Jesus ele vai ser ungido como Rei Supremo de todo o universo, de todos os moradores da terra. Olha aqui como é que se faz. Ali o sacerdote Zadok e o profeta Natã o ungirão sobre o rei de todo Israel. Neste momento tocarei o chofar, a trombeta, e brandareis: viva o rei Salomão. Só que naquele dia vai ser: viva o rei Jesus. Neste momento, então, ao som de trombetas, ao som das trombetas, ele vai ser ungido a rei. Aqui também nos Salmos de número 50, Salmo 50, certo? Podemos ler aqui que quando um rei é ungido, os súditos do rei, eles vão declarar a sua fidelidade ao rei. Salmos de número 50, versículo 4 e 5. Ele convoca os céus lá do alto e a terra para o julgamento do seu povo. Congregai junto a mim,
meus fiéis, que selaram uma aliança comigo através do quê? Dos sacrifícios. Então, com a nossa vida de sacrifício, com os nossos sacrifícios, com o sacrifício de Jesus, foi selado no mundo espiritual e será em plenitude selado. Os súditos declarando esta aliança perpétua, essa aliança contínua, essa aliança que foi selada com o sangue de Jesus. Vamos ler também aqui o Salmo 47, que fala de aplausos e decretos para esse dia de Yom Terá. Versículo 1: povos todos, batei palma, aclamai a Deus com grande vozes de alegria, pois o Senhor, o Altíssimo, inspira reverência, é o grande Rei sobre toda a terra. Ele submeteu os povos ao nosso poder, e as nações colocou sob os nossos pés. Ele escolhe para nos dar a herança, para o orgulho de Jacó, o seu bem-amado. Deus subiu entre os brados de adoração ao som da trompa ou da trombeta. Ele, o Senhor. Versículo 6: cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai, porque Deus é o nosso Rei, o Rei de toda a terra. Cantai louvores com harmonia e arte. Deus reina sobre as nações. Deus está assentado no seu santo trono. Os príncipes dos povos reúnam-se com o povo de Deus, com o povo do Deus de Abraão, pois a Deus pertence os soberanos dessa terra. Ele é sobremaneiramente maravilhoso. Glória a Deus. Tudo isso aqui que eu estou falando acontece no mundo espiritual, e está acontecendo, e na plenitude vai acontecer no dia do arrebatamento. A noiva vai se casar com o noivo. Para os descendentes judeus que esperam outro Messias, dores de Jacó, né? Mas para nós vamos prestigiar todas essas cerimônias aqui. A boda do Cordeiro, nós vamos prestigiar aqui a cerimônia de tomada do trono, nós vamos prestigiar aqui a aclamação ao Rei Jesus como soberano de toda a terra e de todos os moradores, e nós, como súditos e fiéis, iremos declarar a nossa fidelidade a Ele. Mas você tem que estar alerta, vigilante. Eu deixei essa última parte, esses últimos 2 versículos aqui, para dizer também que quando o shofar é tocado, também é um toque de guerra. Aqui para você ver. Eu vou começar aqui com Ezequiel 33. É um texto também conhecido de todo mundo. Isso aqui é para nós, os obreiros, os pastores, você também, crente. Isso aqui é para você. Versículo 6: contudo, se o atalaia não tocar o shofar, a trombeta, ao notar que a espada vem chegando, e o povo não for avisado, e a espada vier e ferir alguém de morte, essa pessoa terá morrido por causa da sua iniquidade. Todavia, eu considerarei o atalaia responsável pelo sangue daquela pessoa.
Quem são os atalaias de Cristo? Eu e você. Você sabe o que é um atalaia? A palavra atalaia significa um vigia. O atalaia era o cara que ficava em cima do muro, olhando todo o tempo, 24 horas ele ficava lá, ó. Aí se os inimigos viessem para invadir a terra, eles tocavam o chofar, a trombeta. Tá vindo aí os inimigos, gente, prepara as armas. Era assim que ele fazia. E a Bíblia está dizendo, ai do atalaia, que está dizendo, olha, a espada está vindo. A espada está vindo e ele não avisa. Quantos crentes não estão assim, irmão, passivo? O diabo está destruindo a vida dos outros, ele não tem coragem de falar, irmão, você precisa de Jesus, você precisa de Deus. O inimigo está vindo aí, está destruindo a sua vida, a sua família, o seu casamento, e você não consegue comunicar. E para os obreiros também, para os pastores e para a igreja também, que não fala mais sobre esse dia. Ai dessas igrejas, irmãos, que se aproxima e a iniquidade tem aumentado, gente tem morrido, o pecado tem aumentado e eles estão fingindo que nada disso. Não, isso é de boa, é normal. Não, não tem diabo, o diabo não vai vir, não, o dia ruim não vai vir, não vai não. Vai, cuidado, tá? Agora vamos lá para 1 Coríntios 14, o último versículo que nós vamos ler, para começarmos a orar. E tem esse detalhe aqui que Paulo vai falar. E não é só tocar o chofar. Tem uma forma de se tocar o chofar. Ah, pastor, mas eu tenho pregado, eu sou atalaia, eu sou a voz profética, eu tenho pregado, mas tem que saber se a pregação está certa também. Porque olha o que Paulo vai dizer aqui, ó. Mas se a trombeta, que é o chofar, que é você, eu, nós, ministério profético, não emitir um som claro e correto, quem se preparará para a batalha, irmão? O cara está lá tocando um som de qualquer jeito. E nós sabemos aqui, principalmente nós que temos aqui na CAVOD um ministério de libertação, de batalha espiritual. Não é qualquer coisa que o pessoal está engolindo. Não é qualquer coisa que eu vou subir aqui e pregar e dizer, não, isso é Bíblia para você, não. Batalha, ela está acontecendo agora no mundo espiritual. E o diabo quer por tudo que antes desses acontecimentos que eu estou dizendo aqui, antes de tudo isso, você fique morto, falido, destruído, envolvido com o pecado, envolvido com o mundo. Sabe para quê? Para você ficar de fora de tudo isso daqui. Então, igreja, vigiai, despertai, orai. Hoje é o segundo dia em Israel, foi na verdade, né? Porque nesse horário já foi o último dia onde as trombetas tocaram. Mas nós temos agora mais 8 dias de campanha aqui, de oração, todos os dias. Porque no dia do Yom Kippur, do dia 19, ou do dia 18 para o 19, os livros que foram abertos, que eu falei ontem, neste dia, Yom Hadin, dia de juízo, julgamentos, no dia 18 para 19, esses livros se fecham. E nós temos que ficar alerta, atento a isso, certo? Amanhã nós vamos continuar falando mais, nós vamos entrar no assunto do Yom Kippur, e você tem que ficar alerta, atento a isso. Seja um mantenedor deste ministério, deposite sua oferta voluntária, seu voto de fé nas contas: Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta poupança 73442, dígito 3, operação 013, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. No Banco do Brasil, agência 3656, dígito 0,
conta corrente 3038 4, dígito 4. Em nome de Eliseu Lustosa Silvestre. E também temos no PayPal, no Gmail, pastoreliseulustosa@gmail.com. Desde já agradecemos a sua colaboração, que Deus te abençoe e te prospere.